Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui para mais uma preleção doutrinária virtual. Desta vez, nós endereçamos com muito respeito, com nossos votos de muita paz, esta palestra ao Centro Espírita Irmãos de Luz, que nos formulou este imerecido convite para fazermos algum comentário em torno da parábola dos cegos que guiam outros cegos. Como atualmente nós fazemos em nossas preleções doutrinárias virtuais, nós vamos dividir em alguns momentos. Primeiramente, leremos uma mensagem edificante. A seguir, faremos uma prece para que possamos nos aclimatar psiquicamente com a mensagem divina. Logo depois, as nossas reflexões doutrinárias concernentes ao tema e, por fim, uma prece para agradecer. Dito isso, então, nós vamos começar. A mensagem de hoje está no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 54, Fariseus. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Jesus. Lucas, capítulo 12, versículo 1. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada a aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas, como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Ficará mais claro no decorrer do nosso comentário o motivo pelo qual nós escolhemos essa mensagem. Ainda hoje tão atual, a figura dos fariseus entre nós, podendo inclusive ser nós mesmos. Daí a importância de nós olharmos com sinceridade para as nossas sombras e não apontarmos o dedo acusador para outrem, mas investir o nosso tempo na análise de nós mesmos. Dito isso, vamos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estudar o teu Evangelho Redentor, de refletir sobre os teus nobres desígnios, de analisar com mais detença, com mais cuidado, a tua mensagem inesquecível. Nós te agradecemos, Pai de misericórdia, pelas tuas lições amorosas, pela tua paz, pelo teu amor. E te pedimos com humildade, reconhecendo-nos tão pequenos, aprendizes dos teus ensinos,
tende piedade de nós e ajuda-nos a compreender, nem que seja um pouco, dessa mensagem cósmica e universal, que é a prática do amor e da misericórdia. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre. Que o Senhor seja sempre louvado, que assim seja. Então, amigos, estamos aqui para este desafio de hoje, com o objetivo de nós interpretarmos esta parábola, que é curta, muito curta, né, curtíssima, e que fala sobre esta cegueira. Bem se vê que Jesus não falava para corpos que iriam perecer, mas sim para espíritos que vivem sempre. Então, ao se referir à cegueira, talvez a menos danosa, por assim dizer, seja a do corpo. Mas pior, seja a cegueira do espírito. E fazendo uma advertência carinhosa aos seus discípulos, faz também uma advertência para nós, aprendizes do Evangelho. Então está lá no texto de Lucas, capítulo 6, versículo 39. Porventura, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? E a primeira pergunta que a gente pode se fazer é: bem, se eu soubesse identificar a minha cegueira, primeiramente eu não precisaria de um guia. Todo cego precisa de um guia a fim de que consiga desviar dos buracos e de outros tropeços da marcha. Mas ainda que eu não consiga identificar as causas e me curar da minha cegueira, mesmo que eu precise de um guia, logicamente, se eu analisasse aquele que eu escolho como guia, eu gostaria de identificar nele alguns sinais da cegueira, de que eu também sou vítima. E, assim identificando, facilmente eu saberia escolher um guia mais apropriado. Né? A lógica nos leva a pensar assim. E se a gente está falando de coisas do espírito, a gente pode aplicar exatamente o mesmo raciocínio. Ou seja, há o caso de cegos guiando outros cegos por falta de análise, por falta de raciocínio, por falta da razão que pode estar toldada por outras emoções. Os nossos olhos podem estar velados pela fascinação, pela paixão, pela admiração, por acreditar que aquela pessoa tem um ideal. E aí a idealização que nós fazemos, né, de determinadas pessoas, a idolatria, muitas vezes nos deixa cegos. Né? Às vezes, a quem nós idolatramos, a quem nós enaltecemos, quem a gente coloca no altar nem sabe que ele tem ou ela tem essa posição, ou isto, né, que pode ser um objeto, por exemplo, os bens materiais. Então, às vezes, o outro nem sabe que tem essa posição e esse excesso de consideração em demasia em relação a nós. Então, somos nós os cegos que escolhemos os nossos guias que precisamos justamente fazer essa reflexão. A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos seguindo? Quem nós permitimos que nos guie? Porque guia e modelo nós já temos. O nosso Messias, né? O Rabi, ele permanece com a atualidade do seu pensamento em pleno século XXI. Se assim o é, por que nós estamos optando, buscando outros guias? Aí já entram outras questões. Por conflitos emocionais, por não aceitar os desígnios e a vontade de Deus, por achar que nós não temos força suficiente para vivenciar este evangelho, que às vezes nós subestimamos a nossa capacidade de cristianização.
Tem uma obra de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade. Em um dos capítulos ela vai dizer: cristifica-te. E é bem esta a proposta. Só que cristificarmos-nos é algo que demanda sacrifício e renúncia, que pressupõe mansuetude, obediência, domar as nossas más inclinações. E nem sempre a gente está com a maturidade do senso moral, de que Kardec cita lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. Então, por essas e outras coisas, a gente precisa ter este choque de realidade, rasgar um pouco o nosso véu das ilusões, para saber se nós estamos indo atrás de cegos sendo cegos. E aí, no capítulo 15 de Mateus, versículos 12 a 14, a gente tem a explicação do porquê que Jesus apresenta esta curtíssima parábola. Vai dizer o evangelista: disseram os apóstolos: sabes, a Jesus, que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu, Jesus: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, aqui ele não apenas apresenta a mesma linguagem parabólica, como explica o texto inserido no contexto. Porque o Evangelho, não obstante a nossa capacidade ainda muito limitada de tentar interpretar esses ensinamentos profundos, esses ensinamentos imortalistas, ele fica melhor compreendido se a gente entende o contexto no qual foi dito, se a gente entende a cultura histórica, se a gente entende os elementos que estão inscritos na parábola, porque aí fica fácil, pelo menos fica um pouco menos difícil de decodificar o sentido destes ensinamentos. Então, quando Jesus diz: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz, do que ele está falando? Vamos pensar. Porque Deus é o Criador de tudo quanto existe, principalmente da vida. Qual é a planta existente sobre a terra, vamos supor, que Deus não terá plantado? Quais são as sementes que deram origem a essa planta, né? As sementes que germinaram. Germinaram em que solo? Como é que pode ter havido algo que Deus não fez? Que Deus não plantou? Se nós fizermos uma analogia da terra como o coração das criaturas humanas. Então, imaginemos que o coração, enquanto repositório de tudo de mais íntimo que a gente tem, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas conquistas morais, essa é a representação do coração. Imagine que isso seja semelhante a um campo. E nós temos e somos o campo ao mesmo tempo. E também nós temos acesso a este campo. Então, podemos lavrar o campo, adubar o campo, retirar as ervas daninhas e ajudar o pomicultor. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai chamar Jesus de pomicultor divino. Ou seja, este semeador que lança sobre o solo dos nossos corações sementes. Mas não são destas sementes que geram estas plantas que Jesus está se referindo. As sementes que Jesus deposita sobre os corações humanos vão gerar plantas que o Pai Celestial plantou. Ou seja, que estão atinentes, consoantes à lei divina. Então vejam o raciocínio. Tudo aquilo que está contrário à lei divina não foi plantado pelo pomicultor divino.
pelo semeador celeste. Foi plantado pela nossa teimosia, pela nossa ignorância, pela nossa cegueira. Mas há sementes que não são de procedência boa, são de procedência duvidosa e acabam encontrando terreno nos nossos corações. A estas é que acabam surgindo e se desenvolvendo as plantas que o Pai Celestial não plantou. Mas nada resiste ao tempo. O tempo passa, como vai dizer Amélia Rodrigues Espírito, os anos dobram-se sobre os anos, a planta cresce, mas chega um tempo que o ceifador vai colher aquilo que plantou. E quando observa estes frutos esquisitos, essas plantas mal assombradas, arranca pela raiz. Veja que figura interessante. Nós temos tempo para domar as nossas más inclinações e superar os nossos desafios existenciais. São esses desafios que a gente vem trocando personalidades, reencarnando sobre a Terra e outros planetas, para a gente poder equacionar essas questões transcendentes que vêm se arrastando aí ao longo dos séculos. Então a gente ainda está tendo tempo, mas vai chegar um tempo que isso vai ser extirpado. Não vai dar mais para a gente se sintonizar com essas coisas. E aonde é, Patrícia, que os cegos entram nessa história? O nosso terreno dá guarita a este tipo de semente. Quem derrama a semente são os cegos guias. Então, a gente tem um terreno no nosso coração que acolhe sementes. Então, nós somos comparativamente aos cegos. Os cegos guias são os maus semeadores que derramam essas sementes que não são provenientes de Deus nos nossos corações e a gente se deixa envolver. Então aqui a gente inclui as más paixões, inclui os enganos, as ilusões da matéria, né? Não é que seja condenável tudo que diz respeito à matéria. É graças à matéria, através dela, que nós estamos aqui nessa divulgação do Evangelho de Jesus. Veja que maravilha de matéria. Estou aqui com o computador ligado à internet, gravando esta fala, que mais tarde será reproduzida em outros tempos, né, em outros locais. Vai sair daqui, desse círculo estreito onde eu me encontro, graças à matéria. Então, o problema não é da matéria, mas é em como nós usamos a matéria, porque a matéria pode se tornar também um cego guia. Como é que a matéria se torna um cego guia? Um computador que pode nos facultar acessar tantos conteúdos interessantíssimos, né? Que nestes tempos de pandemia estão tentando, pelo menos, aplacar a distância, por exemplo, das crianças, né, em relação às escolas. Então, elas estão tendo aí transmissão de conteúdos, a gente está acompanhando palestras, lives espíritas, né, tentando se aproximar do Evangelho. Tantos bons usos. Então, o problema não é da matéria. A tecnologia em si mesma é neutra. O problema é dos cegos que se permitem guiar por cegos. Porque a tecnologia, ela é moldável com os nossos interesses, tanto para a figura do programador, de quem concebe o aparato tecnológico, quanto na figura do consumidor, de quem adquire este aparato psicológico. Pode se tornar uma arma, ou pode se tornar uma ferramenta utilíssima de trabalho. Então veja que no frigir dos ovos, a gente tem essa tendência de projetar culpa, né, em cima dos outros. Embora os cegos guia tenham muita responsabilidade, a responsabilidade também é compartilhada com os cegos que se deixam guiar. É interessante a gente pensar sobre isso.
E aí Jesus não se afeta com a assertiva dos seus discípulos. Sabes que os fariseus, ouvindo o que dissestes, ficaram escandalizados? Deixa. São cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, agora a gente entende por que a escolha no início da nossa abordagem de uma mensagem que fala sobre os fariseus, não os fariseus da época do Cristo, sobre os quais ele falava, e os fariseus novos. Por que os fariseus da época do Cristo? Porque no texto de Mateus, neste capítulo 15, vamos entender o histórico. Jesus tem um debate com os fariseus por conta da lavagem de mãos. Os apóstolos não lavaram as mãos, e aí os fariseus reivindicaram, mas de acordo com a tradição, as mãos têm que estar lavadas. E aí no capítulo 15, versículo 7 de Mateus, a partir desse, Jesus começa a dizer: hipócritas, Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo: este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Convocando a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra na boca que torna comum um homem, mas o que sai da boca, isso torna comum um homem. Então, aproximando-se Jesus de seus discípulos, disse-lhes: os discípulos: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Em resposta, Jesus disse: toda palavra, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. Deixai-os, são cegos guias de outros cegos. Se um cego guia um cego, ambos cairão no fosso, no barranco. Em resposta, Pedro lhe disse: explica-me esta parábola. Explica-nos. Ele disse: vós também ainda estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que entra na boca vai para o ventre e é expelido na latrina? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso torna como um homem, pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas coisas é que torna comum um homem, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem comum. Então, veja o contexto. Ele vinha de uma linguagem enérgica em relação aos costumes, aos ritos exteriores dos fariseus, justamente para quebrar essa presunção dogmática. E aí, a mensagem de Emmanuel sobre fariseus atualiza o pensamento. Será que nós também, tomando, né, do nosso próprio exemplo, espíritas, não estamos repetindo um pouco dessa presunção, toldados pelo nosso orgulho, né, que embacia a nossa visão, que nos impede de ver? E aí é importante a gente entender quem eram os fariseus à época do Cristo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, uma introdução pouco lida, pouco conhecida, que Allan Kardec se deu ao trabalho de falar sobre conceitos muito importantes. Kardec escreveu sobre fariseus. Então ele vai dizer: vem do hebraico parash, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia judaica e consistia na reunião de interpretações sucessivas de trechos das escrituras que acabavam se transformando em artigos de dogma. Entre os doutores haviam discussões intermináveis por simples questões de palavras ou de formas. Por isso que Emmanuel traz aquela advertência de Jesus em relação ao fermento dos fariseus, que são as sugestões mentais, as sugestões das palavras, para criar essas dissensões.
E aí Kardec continua. Daí surgiram diferentes seitas que pretendiam cada qual ter o monopólio da verdade. Hoje, até quando a gente se posiciona sobre temas polêmicos, a gente precisa ter cuidado, para a gente não achar que a gente detém o monopólio da verdade. Se a gente quer comentar algum caso, né, que apareceu na sociedade, por exemplo, comentar um caso de aborto, comentar um caso de assassinato, tenhamos o cuidado de dizer que aquela não é a visão espírita. Qual de nós pode dizer que emite a visão espírita? A visão espírita é a visão da codificação. Nós emitimos uma opinião calcada na visão espírita. E enquanto opinião, pode ser rechaçada, por mais que tenha bases. Para preparar esta opinião espírita, que difundo aqui com vocês, eu fiz uma pesquisa e coloquei como base o Evangelho de Jesus, a codificação kardeciana, uma mensagem do Espírito Emmanuel, que são referências, né? Referências que têm aderência, que têm fidelidade com a doutrina espírita. Mas é passível de refutação? É lógico que é. É lógico que é. E é justamente isso que vai na contramão da cegueira. Quando não for passível de refutação, vira dogma. E é do dogma que nós devemos fugir. Enquanto for passível de refutação, nós temos a liberdade de utilizar o nosso raciocínio, a nossa razão, para poder avaliar se isso é coerente ou não. E nós temos que tomar esse cuidado com tudo que a gente lê, que a gente ouve, principalmente nestes tempos, que nós estamos mais tempo, né, imersos na tecnologia, consumindo vídeos, textos, mensagens, materiais. A gente passa muito tempo conectado no Instagram, conectado no Facebook. E quem tem boca diz o que quer. A gente tem que ter cuidado para não sermos guias de outros, cegos guiando outros cegos e cegos guiados por outros cegos. Aí Kardec continua falando sobre os fariseus. Os fariseus tinham Hilel como chefe. Era uma das seitas mais famosas, mais influentes. Hilel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola onde se ensinava que a fé só era dada pelas escrituras. E aí teve uma grande ruína, teve a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, e a partir desse momento os fariseus acabaram desaparecendo por conta da dispersão dos judeus pelo mundo. Os fariseus, até esta época, nos 70, desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas. Tinham um ardoroso proselitismo, né, aquela presunção de querer dobrar os outros, de querer convencer. Eram inimigos das inovações, lógico. As inovações estavam na contramão das tradições. É toda inovação que é influente, que é positiva, né, que é construtiva, que é agregadora? Não. Realmente tem algumas inovações que, se a gente não tomar cuidado, podem nos levar a cegos, né? A cegos que estão nos guiando. Por exemplo, quando a gente ouve a codificação kardeciana está desatualizada, deve haver uma atualização para a linguagem, né, para as ideias do século XXI. Opinião pessoal. Quando eu ouço isso, eu fico bastante temerosa, né? Acho muito estranho. Acho muito estranho, né? Essa coisa de querer atualizar um pensamento que ainda não é vivido. Porque se nós já estivéssemos vivendo essa codificação pretensa desatualizada, nós já estaríamos numa condição social diferente. A desigualdade social já não marcaria tanto a nossa sociedade. O egoísmo e o orgulho não seriam tão estuantes.
presentes, enraizados, como são. Então, é interessante a gente observar o efeito. O efeito da prática do evangelho é a reforma moral. E aí, se a gente dá um relance, não precisa dar um relance para fora, não. Dá um relance para dentro, né? Se eu fizer aqui uma vasculhada interior, eu vou chegar à conclusão que a minha reforma moral ainda está bem aquém do que, com todo esse evangelho que me cerca, poderia estar. Então, tem muita cegueira ainda a ser curada aqui dentro. Então, como é que eu vou me aventurar a atualizar a codificação kardeciana? Cegos guiando outros cegos. E aí, Kardec vai concluir aqui dizendo: eles tinham a aparência de devoção meticulosa, mas escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. Todo mundo quer ser mestre, né? Nem que seja de algo assim bem pequeno. Ter o poder nas mãos é bom demais, né? Você se sente. Mas a questão do poder é a responsabilidade. Ter o poder nas mãos é bom demais. E a responsabilidade de se tornar guia, sem ter condição para tanto? É esta advertência de Jesus em relação aos seus discípulos para que não repetissem esses equívocos, né? Então, Jesus, diz Kardec, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia da lei o espírito que vivifica à letra que mata, entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia, exatamente como neste caso. E, em consequência, os transformou, os fariseus, em seus inimigos encarniçados. É lógico que a gente não tem nada contra os fariseus. Tanto que tanto que Emmanuel, nessa mensagem que nós lemos, vai dizer que não se quer o aniquilamento dos fariseus, mas que essa atmosfera farisaica possa ser um pouco mais transformada no nosso mundo. Que a gente se afaste um pouco dessa qualidade de coisas. E é interessante que antes de Jesus falar essa parábola, que está lá no capítulo 6 de Lucas, versículos 39 a 42, ele fala sobre o não julgueis. Isso tem tudo a ver com a cegueira, porque a cegueira é o símbolo para o orgulho. E todas as vezes que a gente, né, veste a toga de juiz e se aventura, né, para arbitrar o certo e o errado no mundo, na sociedade, nos políticos, né, na nossa casa espírita, no movimento espírita, no outro, a gente se engana e erra feio, porque a gente não tem base comparativa. Para eu, né, de uma forma assim justa, qualificar, ponderar, valorar se está certo ou se está errado, poxa, é preciso uma larga sabedoria. Veja o caso até das leis humanas. Eu não sou especialista, né, da legislação humana, mas até nas leis humanas a gente pode ter um exemplo assim bastante pálido, né? Antes do juiz proferir a sua sentença, ele avalia provas, estuda detidamente, ouve as partes. Grosso modo, é assim que funciona. Então, como é que a gente vai fazer isso para uma questão existencial? Por exemplo, se eu vejo a ação de um indivíduo hoje, nessa personalidade, nessa vida presente, para ser justa, eu deveria comparar com ele mesmo em outras existências, para poder avaliar se a ação dele agora, né, é condenável ou absolvível. É por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai dizer que Deus muitas vezes condena a falta que nós absolvemos e absolve a que condenamos, mais ou menos assim. Então, neste capítulo de Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 42, o evangelista diz, né, transmitindo uma mensagem de Jesus: não julgueis.
e de modo nenhum sereis julgados. Não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados. Absolvei, e sereis absolvidos. Isso é apologia à permissividade? De modo algum. Mas ao invés de se colocar nessa posição, né, que é uma posição aparentemente confortável, é melhor a gente olhar para a própria cegueira, até para que a gente possa ver com acurácia, porque a sabedoria é a cura da cegueira. E aí, Jesus continua: dai e vos será dado. Darão para o vosso regaço boa medida, compactada, sacudida, transbordante. Né? Sabe o símbolo da feira? Que a gente pede, dá 1 litro de amendoim. E aí o camarada vai, mergulha a lata, né? Lá no saco de amendoim, aí dá aquela compactada, né? Balança para um lado, balança para o outro, aí pega mais um pouquinho, e aí a lata vem com aquela medida, né? A medida da lata e mais um plus. Então, é mais ou menos isso que Jesus está falando, esta boa medida, né? Compactada, sagudida, transbordante. Ou seja, ser farto de, né, misericórdia, absolver com fartura, né, com sobrando, né, ter sobrando, dar sobrando. E aí ele diz: pois com a medida que vos medis, sereis medidos de volta. Já pensou? Né? A gente, no entrevista de emprego, que bom, né? Que bom se a gente desse uma recomendação e aí quando a pessoa ligasse, você conhece fulano de tal? Não conheço, ó. Sou trabalhador, honesto, ó. É o que? Emprego? Empregue que vocês vão ter aí, ó, profissional. Maravilhoso. Não é bom? Se for sincero, que a gente também faça isso pelos outros. Mais ou menos esse raciocínio. E aí continua. E disse-lhes uma parábola. Acaso pode um cego guiar outro cego? Veja só. Colocando esta parábola neste contexto do não julgueis, faz toda a diferença. Porque aqui, né, fica bem mais claro que Jesus está exemplificando. Ó, para ficar mais fácil, eu vou criar aqui uma analogia da cegueira com o julgamento não sábio, para vocês entenderem que esta cegueira de que eu estou falando é a perda da capacidade isenta, digamos assim, de analisar um fato. Né? E aí ele conta: acaso pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no fosso? O discípulo não está acima do mestre, e estando completado o preparo, porém, todo o discípulo será como o seu mestre. Cuidado com isso, para a gente não ter a presunção, né, de tomar o lugar de Jesus, né? Mas assim, é aquele tipo de história. Você tem um professor numa disciplina, né? E aí você tem aulas com aquele professor. E hoje a escola, inclusive, tem algo que se chama de aprendizagem invertida, que na sala de aula o professor já não tem mais aquela posição de quem transmite conhecimento, né? O professor é tido como um facilitador, como uma parte da ferramenta, do processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor é um instrumento para criar um ambiente a fim de que o aluno, que agora o aluno é o protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, possa aprender. Então, a expectativa é que, à medida que o tempo passe, nessa experiência, o professor vá ali criando um ambiente e proporcionando ao aluno, né, vivências para que ele possa aprender, a ponto de, comparativamente, o discípulo ser como o mestre. Não que ele vá ter uma cópia de tudo que o mestre sabe, mas, em certa medida, ele pode entender, né, a forma como se transmite, a forma como aquela lição funciona. É como se ele entendesse o raciocínio da coisa. E entendendo o raciocínio,
ele pode aplicar esse raciocínio para resolver uma série de questões na vida dele. Pronto, está aprovado, né? Então ele não sabe tudo quanto o mestre sabe. Pode não saber, mas entendendo o raciocínio, será como seu mestre, né? E aí Jesus continua: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu próprio olho? Né? É uma pergunta retórica. Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa que eu retire o cisco em teu olho, não vendo tu mesmo a viga no teu olho? Hipócrita. Retira primeiramente a viga do teu olho, então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. E aí a gente tem que ter o cuidado, porque assim, uma coisa é reconhecer o valor das outras pessoas, não buscar o erro nos outros, enxergar no outro o que há de bom, né? E enxergar primeiro o que não está bom em nós, porque Deus nos trata assim. Não obstante os nossos equívocos, as nossas faltas, ele continua acreditando no nosso processo redentor. Mas diante dessas passagens, alguém poderia perguntar à Patrícia, mas então, já que eu não posso me aventurar como guia, que eu ainda me reconheço muito cega, é melhor eu não assumir responsabilidade nenhuma, porque, né, eu não vou me aventurar para falar de espiritismo, para ser facilitadora de grupos de estudo, para ser oradora espírita, para ser articulista espírita que escreve artigos. Eu não vou, porque eu seria cego, uma cega guiando outros cegos. Cuidado com o raciocínio, porque senão a gente vai fazer apologia à inação. A questão está na consciência. O cego não é aquele que tem, né? Ai, não, eu não sei nada. E que fica, também não se expõe, né? Também não dá a cara a tapa, como a gente diz coloquialmente. A gente precisa ter cuidado com isso. A advertência do cego é o cego presunçoso, o cego que quer ser mestre porque acha que é melhor do que os outros, porque quer dobrar os outros, porque acha que carrega a verdade absoluta, que se melindra quando alguém discorda daquilo que ele fala. É este o cego. Mas todas as vezes que nós nos colocamos como instrumentos, que nós entendemos que aquilo que nós falamos pode ser refutado, a mensagem divina não. Mas a nossa interpretação da mensagem divina é uma interpretação humana. A gente se torna útil para nós em primeiro lugar e foge dessa ideia do cego guiando outro cego, porque pelo menos nesse momento reconhece com humildade as nossas capacidades, né, que estão ainda muito aquém desta referência que é para nós, que é o Cristo, né? Então, meus amigos, já caminhando para as nossas considerações finais, deixar aqui meu agradecimento, nossos agradecimentos, dizer que aquilo de proveitoso que se retire dessa explanação é mérito do Cristo. Aqui não falamos de nada, absolutamente nada, que fosse criado pela nossa cabeça. Todos esses ensinamentos são ensinamentos que a gente tenta de uma forma desajeitada, e até algo confusa algumas vezes, de Jesus, provém de Jesus, né? E aquilo que for de imperfeição, que ficou esquisito, que ficou incoerente, isto é nosso, é humano, é de Patrícia, né? Os erros. E pedimos antecipadamente o perdão por esses equívocos, na esperança de que ainda assim essa mensagem seja de alguma sorte útil e que nós estejamos atentos e vigilantes para que não caiamos nesse deslize, para que não caiamos dentro do buraco como cegos, aceitando ser guiados por outros cegos. Então, nosso grande abraço a todos e vamos agora orar para agradecer.
Divino amigo e mestre Senhor, companheiro de nossos momentos, nós te agradecemos pelo teu amor e tua bondade, hoje, agora e sempre. Ajuda-nos, Pai, a fim de que todas essas lições possam ser registradas em nosso mundo íntimo e que possamos exemplificá-las nos nossos atos. Que Jesus esteja conosco, nos inspire e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Um grande abraço, então, meus amigos, e até a próxima, se Deus quiser.